Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade à leitura do livro O Seu Dinheiro. Hoje vamos ler o capítulo 7. Conselho: um cordão de 3 dobras. Jean e Allen tiveram que encarar uma situação desconfortável quando o irmão dela e sua esposa acabaram de se mudar de Chicago para a Flórida. Como haviam passado por dificuldades financeiras em Chicago, o banco não lhes emprestaria dinheiro para comprarem uma casa, a não ser que houvesse um avalista. Pediram para Allen avalizar, mas ele ficou relutante. Quando o casal veio me pedir conselho para resolver esse problema, pedi que lessem os versículos bíblicos que tratavam da finança. Ao ler as passagens, Jean reagiu dizendo: quem sou eu para argumentar com Deus? Não devemos avalizar. Allen ficou aliviado. 2 pessoas juntas podem lucrar mais do que uma sozinha. Eclesiastes 4:9. 2 anos mais tarde, o irmão de Jean e sua esposa se divorciaram e ele foi à falência. Imagine o estresse na vida de Jean e Allen caso tivessem avalizado aquele documento. Não conseguiria sobreviver financeiramente. Felizmente, eles buscaram conselho. Isso constitui um grande contraste com a prática de nossa cultura, que incita a pessoa a ser um individualista severo, que toma decisões sozinha e sem medo, capaz de aguentar a pressão financeira no silêncio estoico. O rei Salomão dominou o cenário mundial em seu tempo. Conhecido como o primeiro grande rei comercial de Israel, foi um diplomata habilidoso e dirigiu enormes construções, expedições mercantes e processos de minerações arriscados. No entanto, na maioria das vezes, Salomão é lembrado como o rei mais sábio da terra. De fato, ele fez da sabedoria um objeto de estudo. Escreveu em Provérbios: porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. 8:11. Provérbios 8:11. As recomendações práticas para se abraçar a sabedoria encontram-se também em Provérbios. Ouça conselhos e aceite instruções. Acabará sendo sábio. Mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Provérbios 12:15. Onde buscar conselhos? A Bíblia nos encoraja a buscarmos conselho em várias fontes. Nas Escrituras, o salmista escreveu: é verdade, a tua vontade revelada é a minha maior alegria. Ela me orienta e me corrige quando estou errado. Salmos 119:24. Além disso, a Bíblia faz uma afirmação marcante sobre si mesma, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Hebreus 4:12. Tenho provado que isso é verdade. A Bíblia é um livro vivo, usado por nosso Senhor para comunicar sua direção e verdade a todas as gerações. É o primeiro livro sobre o qual coloco uma decisão sobre finanças. Se as Escrituras responderem de forma clara a minha questão, não preciso procurar mais, já que ela contém a vontade revelada e escrita do Senhor. A Bíblia do Senhor. Se a Bíblia não fosse específica a respeito de um assunto em particular, sujeito minha decisão à segunda fonte de conselho: pessoas piedosas. Pessoas piedosas. O justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos, porque obedece de coração à lei do seu Deus. Por isso, seus passos são firmes e certos. Salmo 37, do 30 ao 31. O apóstolo Paulo reconheceu o benefício do bom conselho.
Após sua conversão na estrada de Damasco, nunca ficou sozinho em seu ministério público. Conhecia e apreciava o valor da companhia e da avaliação de outras pessoas, junto com ele naquela estrada estreita e difícil. Timóteo, Barnabé, Lucas ou alguma outra pessoa estava sempre ao seu lado. Na verdade, no Novo Testamento, a palavra santo nunca foi usada no singular, está sempre no plural. Alguém descreveu a vida cristã não como uma vida independente, mas de dependência mútua. A melhor ilustração é a discussão de Paulo relativa ao corpo de Cristo, no 12º capítulo de 1 Coríntios. Cada um de nós é apontado como uma parte diferente desse corpo. Nossa habilidade de funcionar de forma eficaz depende de um trabalho conjunto dos membros. Em outras palavras, para operarmos com excelência, precisamos de ajuda de outras pessoas. Deus deu certas habilidades e dons a cada indivíduo, mas não deu a uma única pessoa todas as habilidades de que precisa para ser mais produtiva. Uma pessoa sozinha corre o risco de ser atacada, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. E se for 3, melhor ainda. A corda traçada com 3 fios não arrebenta facilmente. Eclesiastes 4:12. Cônjuge. Se você é casado, seu cônjuge deve ser a principal fonte de conselho humano. O marido e a mulher são um. As mulheres tendem a ser mais dotadas com uma natureza incrivelmente sensível e intuitiva, geralmente muito acurada. Os homens têm a tendência de focalizarem objetivamente nos fatos. Um marido e sua mulher precisam um do outro para alcançarem o equilíbrio apropriado para uma decisão correta. Creio também que o Senhor honra o ofício da esposa como auxiliadora do marido. Muitas vezes o Senhor comunica-se de forma mais clara com o marido através da esposa. Maridos, permitam-se ser direto, indiferentemente da experiência com negócios que ela tenha ou da aptidão financeira que venha a demonstrar. Vocês devem cultivar e buscar o conselho de sua esposa. Tenho feito isso e tem sido uma surpresa agradável para mim. Observar com perspicaz é a análise de Bev em relação às finanças. Embora sua educação formal não tenha sido na área de negócios, ela desenvolveu um tino excelente nessa área e suas decisões são, em geral, melhores do que as minhas. Na verdade, sua perspectiva sempre enriquece a minha. Ao pedir com franqueza seu conselho, você mantém sua esposa informada de sua condição financeira. Isso é importante no caso de um marido morrer antes da mulher ou de se tornar incapacitado de trabalhar. Meu pai sofreu um ataque cardíaco muito forte que o deixou incapacitado durante 2 anos. Como tinha sido fiel em manter minha mãe ciente de seus negócios, ela pode começar a assumir a administração com sucesso. Buscar o conselho do cônjuge também ajuda a preservar o relacionamento conjugal, pois ambos experimentarão juntos os resultados de uma decisão. Se os dois concordarem a respeito de uma decisão, ainda que ela venha a ser um desastre, é mais fácil de o relacionamento permanecer intacto. Número 2. Pais. Devemos buscar o conselho de nossos pais também.
Provérbios 6, 20 e 22 diz: filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Quando caminhares, isso te guiará. É impossível contar-lhes o quanto tenho sido beneficiado com o conselho de meu pai e de minha mãe. Nossos pais têm o benefício de anos de experiência. Ele nos conhece muito bem e desejam o melhor para nós. Em minha opinião, devemos buscar o conselho deles, mesmo que não sejam cristãos ou não tenham administração de formação fiel. Seu próprio dinheiro. Em minha opinião, devemos buscar o conselho deles, mesmo que não sejam cristãos ou não tenham administração de forma fiel seu próprio dinheiro. Não é incomum o crescimento de uma barreira entre um filho e seus pais na área da comunicação. Pedir o conselho deles é uma forma de honrá-los e construir uma ponte sobre qualquer barreira. Uma palavra de preocupação em Gênesis 2:24 lê-se: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Embora marido e mulher deviam buscar conselho de seus pais, esse conselho deve ser subordinado ao conselho do cônjuge, especialmente se surgir um conflito familiar. Eu vou parar por aqui porque esse capítulo é grande e depois a gente termina, ok?